Fala, turma! Sejam bem-vindos de volta ao canal. Você é o tipo de pessoa que se assusta quando o dentista fala que vai precisar anestesiar? Se sim, veja esse vídeo até o final. Eu sou Maurício Fernandes, cirurgião bucomaxilofacial, e vou te explicar o porquê você não precisa ter medo de anestesia de dentista. Já aproveite e se inscreve agora no canal e certifique de ativar as notificações. Deixa teu like e solta a vinheta aí, editor, que tamo junto e é só o começo. Na maioria das vezes, o medo ele acaba existindo quando nos deparamos com algo desconhecido. Por isso, eu resolvi contar tudo o que você precisa saber sobre anestesia, como funciona, quais os diferentes tipos e meios de aplicação, algumas complicações e quais procedimentos dentários elas são necessárias. Tudo para deixar você muito mais tranquilo quando for ao seu dentista. Depois do motorzinho do dentista, o que mais dá medo nos pacientes é a anestesia. Mas não era para anestesia ser uma coisa boa? Claro que é. Por isso acredite, anestesia ela é uma palavra grega que significa ausência de sensações e ela serve para garantir o conforto total de quem vai passar por uma intervenção e também quando o profissional vai realizar algum procedimento que pode ser minimamente invasivo, mas pode dar um desconforto. A agulha gengival ela é bem mais fina e flexível que as agulhas de injeção. Portanto, não fique imaginando que vai ser uma injeção na boca. Ela é bem mais light que isso. Ah, doutor, será que isso precisa de anestesia mesmo? Mas é claro que precisa. Aliás, por que o dentista ia sugerir uma anestesia se não houvesse necessidade? Muitas vezes o paciente vem com aquela história de vamos tentar sem anestesia para ver se dá, mas acaba sendo bem pior, né? A anestesia ela pode oferecer um certo desconforto, pois é uma agulha introduzida nos tecidos, onde é infiltrado um líquido que pode dar um certo desconforto ou ardência, e dependendo da área que a gente deseja anestesiar, a profundidade dessa introdução da agulha também vai variar. Apesar de muita gente ter esse medo da anestesia do dentista e acaba implorando anestesia em quase todos os procedimentos, também com medo de sentir dor, ela é apenas dada em tratamentos com uma expectativa de dor que vão realmente precisar dessa aplicação. Profissionais experientes que podem minimizar essa sensação com diferentes técnicas de aplicação é muito mais fácil. Também existem anestésicos tópicos que causam uma anestesia transitória sobre a área que a agulha será introduzida previamente a essa introdução. Tomando então todos os cuidados necessários, você vai acabar passando por um procedimento confortável, sem sentir dor e vai ter muito mais motivos para sorrir. Então, o que é anestesia de dentista? A definição de anestesia local, utilizada por nós dentistas, é a perda temporária de sensações, principalmente dolorosas, produzidas pela aplicação tópica ou injetável de agentes que vão diminuir sem a diminuição do nível de consciência. Isso significa então que os anestésicos eles podem ser passados diretamente no local ou injetados com aquelas temidas agulhas. O efeito esperado não é fazer você dormir nem deixar grogue, mas o mais importante, ele vai impedir que o seu cérebro reconheça essa dor, limitando assim esse estímulo, permitindo que o seu dentista realize procedimentos que em situações normais fariam você ficar, no mínimo, muito desconfortável, muito incomodado. Quais os diferentes tipos então de anestesia dentária? Existem diferentes tipos de anestesia dentária, alguns em forma de gel, pomada, são chamados os anestésicos tópicos. Eles não necessitam de agulha, mas também eles têm um efeito apenas na parte mais externa da mucosa, o que pode limitar algum uso dele em alguns procedimentos. Para procedimentos então mais invasivos, que precisem mexer dentro desses tecidos, dos dentes, ou em locais mais profundos da boca,
os tópicos eles acabam não surtindo efeito. A sedação por medicamentos ou aquele do gás hilariante, o óxido nitroso, ele não se enquadra, elas não vão se enquadrar nesse tipo de anestesia. Esse método ele deixa o paciente totalmente relaxado, mas ele não retira a dor, então portanto ele não é uma anestesia. Geralmente ele está associado com algum uso de anestésico. E quando que essas anestesias são necessárias? Indispensáveis realmente em procedimentos invasivos, como uma extração de um dente, uma remoção de uma cárie profunda, colocação de implantes, alguns tratamentos de canal que precisam de um acesso ao interior do dente. Tudo isso geraria um desconforto. Então é importante perceber que nesses todos os tratamentos em que a anestesia é necessária, ocorre alguma abertura de algum tipo de tecido, seja a gengiva ou seja o dente mesmo em si. Isso ocorre por causa das terminações nervosas que temos nos tecidos e no interior dos dentes. Graças a essas terminações, temos a capacidade de ter sensibilidade, de sentir o frio, o quente, a dor, mas não se engane, a dor ela é uma aliada. Por meio dela, percebemos que algo está errado. E a anestesia, ela realmente dói, a anestesia dentária? Com isso, é importante que o dentista ele tenha habilidade e também muito cuidado, que faça a anestesia com carinho, que explique as sensações que o paciente vai sentir, para que o mesmo fique mais tranquilo, não fique com medo daquela coisa desconhecida. A aplicação da anestesia dentária, a princípio, ela não é dolorosa. Assim como uma vacina, você vai sentir aquela picadinha inicial, assim que o líquido vai fluindo, e você não vai começar a sentir mais durante a administração do anestésico. Aos pouquinhos aquele anestésico vai perfundindo e vai diminuindo a sensação. Qualquer pessoa então pode ser anestesiada. A evolução dos medicamentos e das técnicas, qualquer pessoa pode ser sim anestesiada. Contudo, claro, em alguns casos, a anestesia ela deve ser escolhida com muito cuidado. Por isso, é importante que você conte ao dentista, ao seu médico, caso se enquadre em algum desses casos e precise realmente fazer uma anestesia dentária. Nos primeiros ou últimos meses de gestação, se o paciente apresenta problemas cardíacos ou algumas alergias, se é portador de doenças crônicas, sistêmicas, como a hipertensão e o diabetes, se faz ingestão frequente de álcool, drogas ou qualquer remédio de uso contínuo. Com essas informações, o seu dentista ele poderá escolher o melhor anestésico para cada situação e evitar qualquer tipo de problema durante o tratamento ou procedimento anestésico. A anestesia dentária, ela pode gerar então complicações? Claro, os efeitos podem gerar complicações, tanto locais como gerais, e para algumas pessoas esses efeitos localizados podem ser do tipo de um hematoma, que tem pouca gravidade e rapidamente são resolvidos, e de forma geral alguns problemas podem ser até mais graves, mas portanto eles são bem mais raros também, como quando a paciente apresenta alguma alergia a alguma substância do próprio anestésico local. Complicações essas são bem mais raras e podem ser bem prevenidas com uma boa conversa com o seu dentista. Todo paciente ele precisa ser avaliado então individualmente, com certeza. Por essas complicações não acontecerem, o dentista ele precisa realizar uma anamnese minuciosa com detalhes sobre o estado geral e atual do paciente, assim como seu histórico também familiar. Apesar de raras essas complicações, elas podem também ter um pequeno incômodo de aplicação durante a anestesia, não vai chegar nem perto do que essa dor que haveria se o procedimento fosse realizado sem essa anestesia dentária. Atualmente, os riscos são praticamente nulos, tratando com profissionais qualificados, técnicas modernas. O procedimento ele é bastante seguro e o efeito pode durar algumas horas, que seria o tempo suficiente para o seu dentista conseguir realizar o procedimento. Por isso, valorize o seu dentista e todo o cuidado que ele tem para conseguir realizar esse procedimento com mais conforto e segurança para você.
Ficou curioso? Quer saber mais sobre alguns procedimentos que são realizados por dentistas, com anestesia, com todo o conforto e segurança, ou procedimentos maiores sobre anestesia geral, que são práticas da nossa atividade de cirurgia bucomaxilofacial? Nos acompanhe então no nosso canal e não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais, @MauricioBuco, para acompanhar e sempre estar bem informado com dicas relevantes e conteúdos importantes para a sua saúde e para a preparação também para a residência. Tamo junto e é só o começo!